Olá pessoal, vamos para mais uma aula nossa de História. Vamos falar hoje um pouco sobre o fim do tráfico negreiro e a abolição do escravismo no Brasil. Primeira coisa, temos que distinguir a escravidão entre a África e as Américas. A escravidão é uma realidade que existe desde a antiguidade, e a África, como um continente, não era diferente. Na África existiam grandes reinos e impérios africanos que subjugavam outros povos mais fracos, submetendo-os à escravidão. Porém, esse tipo de escravidão era uma escravidão essencialmente doméstica ou ainda em pequenas propriedades agrícolas. O que tivemos aqui nas Américas, no Brasil também, foi uma escravidão voltada sobretudo para a acumulação de capital e em vista de lucro. Por isso, os maus tratos e violência eram muito mais comuns. Além disso, a escravidão na África, esses escravizados ficavam em suas terras e permaneciam em suas culturas. Com a escravidão nas Américas, eles são forçados a sair de seu continente, de sua cultura, e acabam indo para um lugar totalmente novo, em que são obrigados a se tornarem escravos. Bom, com relação à abolição do tráfico negreiro, a Inglaterra exigia que o tráfico terminasse no âmbito do Oceano Atlântico. E aí, em 1827, o Parlamento Britânico vai criar a Lei Bill Aberdeen. Essa lei estabelecia que todo e qualquer navio que fosse pego no Oceano Atlântico seria interceptado pela Marinha Britânica. Além disso, também pressionava, desde 1822, o Brasil a abolir o tráfico negreiro. Vale lembrar que a Inglaterra não estava preocupada necessariamente com os africanos. A Inglaterra queria o fim da escravidão para que pudesse expandir os mercados consumidores. Lembrando que escravizado não compra. Diante disso, em 1831, a regência vai então criar a Lei Feijó, chamada também de lei para inglês ver. Por quê? Porque essa lei não foi colocada em prática, de fato. Vale lembrar que, após essa lei, o tráfico negreiro ele se intensificou no Brasil, porque os traficantes, com receio de que os escravizados, entendidos como mercadoria, viessem a faltar no país. Somado a isso, o que vai acontecer? Em 1850 vai ser então promulgada a Lei Eusébio de Queiroz. Nessa lei, de fato, declarava extinto o tráfico negreiro no Brasil. Porém, ainda assim, foi criada uma categoria chamada africano livre. Bom, o que vem a ser esse africano livre? A gente acredita que todo aquele, então, que chegou ao Brasil na condição de escravizado seria automaticamente livre. Só que não foi bem assim. De acordo com essa lei, aqueles que chegassem no Brasil em tráfico negreiros deveriam ficar sob a tutela do Estado, que consideraria o seu trabalho, por exemplo, em obras públicas ou para particulares durante um tempo, até que então recebesse sua alforria. E aí muitos desses acabavam solicitando, ao final desse prazo da sua alforria, que podia demorar algum tempo para ser concedida. Por isso muitos nem chegaram de fato a serem livres. Também foi criada a Lei de Terras no Brasil. Os senhores de latifundiários, com receio de que faltasse mão de obra e também com medo de perder grandes propriedades de terra, passaram a pressionar o governo, que estabeleceu a seguinte lei: só poderia tomar posse de terras aquele que pudesse comprá-la ou pagar o imposto. Diante disso, aqueles recém-libertos não tiveram condições de ter terra, ou ainda alguns mais pobres também não puderam ter. Isso acabou gerando uma concentração maior de terras nas mãos de poucos. E além disso, também foi criado o tráfico interprovincial. Como assim?
muitos senhores passaram a comprar escravizados de outras províncias, sobretudo na região Nordeste. No século XIX, houveram várias reflexões no Brasil com relação ao escravismo. Uma dessas reflexões se deu a partir de influências da eugenia. Eugenia era um conjunto de teorias científicas, mas sem embasamento muito claro, que classificava os seres humanos em raças, tomando como critérios, por exemplo, cor da pele, formato dos lábios, do nariz, ou ainda o cabelo. E nesse sentido estabelecia que os negros eram chamados de raças inferiores e brancos de raças superiores. Nessa concepção, o Brasil só seria um país desenvolvido e civilizado de fato à medida em que a população fosse embranquecida. Por isso, começa a criar uma política de imigração dos europeus. O Estado brasileiro passou a fazer propagandas na Europa para que europeus viessem trabalhar na lavoura de café do Brasil, principalmente italianos. Na Europa, muitos se empobreceram devido à Revolução Industrial, sobretudo no campo. Perdendo suas terras sem conseguir competir com grandes latifundiários, acabaram vindo para o Brasil. E aí o questionamento: por que esses empregos e essas terras não foram dadas aos recém-libertos? Novamente cai na questão do racismo e da eugenia. Além disso, houve também o movimento abolicionista, um movimento que reivindicava o fim da escravidão. E alguns líderes foi, por exemplo, André Rebouças. André Rebouças, ele formou-se engenheiro na escola militar e, após visitar os Estados Unidos, passou a lutar contra a segregação racial. Além disso, também temos Luiz Gama, que, embora sendo filho de um português e sendo livre, foi vendido pelo próprio pai como escravo em São Paulo. Foi escrivão, poeta e também advogado autodidata. Não tinha diploma, mas uma provisão do governo. E passou a criar um caixa para a compra de alforrias de escravizados. Houveram também resistência desses escravizados em vários âmbitos. Começar pela fuga e a formação de quilombos. Um dos mais famosos é dos Palmares, em Alagoas, além da Jabaquara, que ficava em Santos. Além disso, houveram também revoltas contra a opressão e maus tratos de senhores. Vale lembrar, no caso da Bahia. Aqui temos, por exemplo, a capoeira, que também era uma forma de resistência dos negros. Por meio da luta, eles então conseguiram resistir, muitas vezes, aos maus tratos e violência dos seus senhores. E também resistência cultural. Vale lembrar que a cultura negra era no caso, discriminada pelos brancos. E, nesse sentido, eles resistiram por meio de sincretismo, por exemplo. Vale lembrar que muitos dos orixás do candomblé no Brasil são muito parecidos com santos católicos, ou ainda alguns santos católicos são venerados, inclusive nas religiões de matriz africana. Bom, a abolição do escravismo. Diante disso, começa um crescimento e uma adesão cada vez maior do abolicionismo no Brasil. Começam a surgir algumas leis a partir da pressão de grande parte da sociedade que via a urgência do fim da escravidão. Uma das primeiras leis que foi criada foi a Lei do Ventre Livre. Essa lei estabelecia que todos os nascidos de mãe escrava seriam então considerados livres. Porém, até os 8 anos de idade, a criança deveria ficar sob a autoridade de seu senhor. E depois ele poderia escolher se recebia do governo uma indenização ou entregava esse menor para a liberdade. E aí, no caso, poderia continuar estudando seu serviço até os 21 anos. E aí, diante disso, muitos começaram, os escravizados, viram a possibilidade de obter a liberdade a partir da compra da carta de alforria.
Eles trabalhavam em outras frentes ou de outras formas para conseguir arrecadar dinheiro e obter sua liberdade. Nas províncias, vale lembrar também a resistência, inclusive de jangadeiros, o caso do Ceará. O jangadeiro, o líder, Francisco José Nascimento, chamado também de Dragão do Mar, liderou uma resistência que recusava a fazer o transporte interprovincial de africanos do Nordeste para o Sudeste. Diante disso, foi criada então a Lei dos Sexagenários. Essa lei declarava que todos aqueles que tinham mais de 60 anos seriam considerados livres, mas, como indenização, exigia que eles trabalhassem por mais 3 anos para seus senhores. Considerando que poucos escravizados chegavam a essa idade, essa lei teve muitas críticas. Por fim, em 88, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que era uma lei que colocava fim à escravidão. Porém, naquele contexto, apenas 5% da população ainda era escrava. Muitos já tinham sido libertos na época ou conseguiram comprar sua alforria. E aí, após a abolição, temos que lembrar que a situação desses ex-escravizados não mudou muito. Houve a perpetuação de forma de exclusão, além do racismo, na sociedade brasileira. Nesse contexto, imigrantes europeus ganharam maior prioridade nos empregos, porque entendia-se que o negro era colocado, entendia-se que ele era preguiçoso, não era civilizado, ou era inapto para um trabalho livre, assalariado. Então, os africanos libertos continuaram em trabalhos degradantes naquele contexto, porque não conseguiram justamente trabalhos melhores, não tinham instrução, grande parte, não tinham acesso à educação, e somado a isso também não tinham terras. E a discriminação da cultura negra também continua, durante muito tempo, e até hoje nós vemos, né, a própria aversão à religião de matriz africana, ou ainda a violência estatal contra a população negra. Lembrando que grande parte da população negra sofre com assassinato por parte de agentes do Estado ou ainda é encarcerada. Então fico por aqui e até a nossa próxima aula.